Muito bom dia! Coisa boa ouvir esse devocional, né? Eu sempre falo isso, mas é que é sempre bom. O devocional todo dia sempre edifica de uma forma diferente, né? E hoje o programa Manhã EPP vai trazer um tema que talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Quem faz parte da sua família, mas mais que isso, quem fez parte da história da sua família, né? Já fez a sua árvore genealógica? Já parou para pensar quantas histórias interessantes tem nas pessoas que fizeram parte da sua família? A gente vai falar hoje da genealogia de Jesus com o Leonardo Campanha, uma entrevista que nós fizemos no ano passado, e essa entrevista falou muito aos nossos corações, por isso que a gente está reprisando ela aqui em janeiro, né? A gente está reprisando conteúdos que marcaram assim e que falaram muito com a gente. Muitos falaram que a gente não conseguiu reprisar, né? Todos, na verdade, sempre fala, Deus sempre está falando, mas a gente teve que selecionar alguns, e esse da genealogia de Jesus é interessante, porque a gente já parou para pensar quem fazia parte da genealogia de Jesus? Mulheres de má reputação. Gente, quem ia querer que essas pessoas fizessem parte da nossa história? Você ia querer que mulheres de má reputação fizessem parte da sua história? Elas fizeram parte da história da genealogia de Jesus. E isso não mudou em nada a santidade dele, mas tem muito mais coisas para revelar sobre isso. Né? Homens também que fizeram parte. E por que será que Deus colocou essas pessoas na família de Jesus? Tem um motivo, tem um propósito, e a gente vai saber tudo isso logo mais com Leonardo Campanha. Mas antes, eu quero falar que a gente anda pelos corredores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e perguntando sobre os temas que a gente aborda aqui para ver se as pessoas, né, o que elas pensam sobre isso, qual a opinião delas sobre isso, e nós perguntamos para algumas pessoas sobre a genealogia de Jesus e a gente vai mostrar agora para você. Presta atenção aí, daqui a pouco a gente volta falando mais. Que Deus ele arquitetou a salvação e ele usou pessoas improváveis, como por exemplo Ruth, para dali descender o Cristo que seria o Salvador do mundo, que redimiria pecadores da condenação. Desde o Antigo Testamento, e principalmente em Gênesis 3,15, onde nós temos uma promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, nós vemos a providência divina. Então, em todo o decorrer do Antigo Testamento, nós vemos um Deus que promete e que cumpre a sua promessa. Então, desde Abraão, de Isaac, de Jacó, indo toda aquela descendência até chegar na genealogia mais próxima de Jesus Cristo, nós vemos o cumprimento da promessa. O cumprimento da promessa de Deus dizendo que um povo seria escolhido. E esse povo seria um povo conduzido por Deus para fazer com que a sociedade ao redor pudesse ter esse contato próximo com Deus Todo-Poderoso. Então, o que podemos perceber dessa genealogia é que ela é extremamente importante, e compreender isso faz toda a diferença para que podemos e para que tenhamos uma compreensão mais clara sobre o papel de Cristo. Olha que interessante saber o que as pessoas pensam sobre a genealogia de Jesus, né? Gostei demais, gente. A gente vai fazer isso mais vezes, passando aí, perguntando para as pessoas sobre os temas que a gente traz aqui no Manhã EPP. E eu quero ler um versículo que tem muito a ver com a genealogia de Jesus, que é: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Mateus 1:23. Muito bom a gente ver essas realidades, né, escritas há tantos anos atrás e que falam tanto com a gente hoje, né? E para falar mais ainda ao seu coração, eu quero agora chamar aquela entrevista que falou demais ao meu coração, demais, gente, sério, e ao coração de muitas pessoas, emocionante, e eu tenho certeza que vai falar ao seu coração também. Para o que você está fazendo aí, presta atenção, e se não conseguir, presta atenção também, porque eu sei que tem afazeres, né? Eu não sei onde você está, às vezes no trabalho, em casa, mas dedica um pouquinho da sua atenção para essa entrevista, porque tem coisas interessantíssimas aqui sobre a sua vida espiritual, tá bom? Agora, então, curte a entrevista com o Léo Campanha, daqui a pouco eu volto para a gente ler os comentários e falar, interagir aqui com você, que tem mais coisa, tem dica de livro também. Mas, assiste a entrevista aí agora, daqui a pouco eu volto.
E agora a parte mais interessante desse programa, que é a entrevista, que a gente vai falar mais a fundo sobre a genealogia de Jesus. É muito interessante pensarmos, refletirmos sobre isso, e nós vamos abordar alguns pontos que talvez você nunca tenha parado para pensar, né? Quem era da família de Jesus, da árvore da família, mas mais da árvore genealógica do que da família, né? Porque a família são coisas diferentes. E a gente vai falar sobre isso. E para falar conosco sobre a genealogia de Jesus, nós convidamos nosso pastor, pela primeira vez falando pastor agora, que ele foi ordenado pastor, Leonardo Campanha, que há tantas entrevistas, né, a gente apresentava ele como seminarista, e chegou esse grande dia, né, de ser intitulado ordenado pastor, e está aqui do meu lado, Leonardo Campanha. Bom dia, Léo. Bom dia, Lídia. Agora tem que acostumar, né? Eu também estou acostumando a ouvir, é normal. E é diferente, né, Léo? Várias coisas diferentes também, até a gente comentou antes, né? A gente não tem noção que até atividades diferentes você tem, né? Fala um pouquinho rápido disso. Não, a vida vai mudando, né? Faz parte, né? Então, antes tinha um foco maior nos estudos para cumprir ali as responsabilidades no seminário. Agora já começa aqui com o dia a dia da igreja, e isso faz parte do processo, né? A gente se prepara para isso, né? Então, apesar de pouco tempo, tem sido muito bom já. Que legal. E sexta-feira, quinta-feira, dia 17, foi o dia do pastor presbiteriano, né? Então já quero te parabenizar também e agradecer a Deus pela sua vida, né? Muito obrigado. Que bênção, Léo. Então vamos lá, vamos conversar sobre a genealogia de Jesus, e queria já que você falasse como que era a genealogia de Jesus. Certo. Para a gente pensar acerca da genealogia, a gente precisa primeiro entender o porquê que ela existia. Qual que era a importância disso naquela época, né? Porque se nós formos pegar hoje, se eu te perguntar qual é a tua genealogia, talvez por você ser do Sul, você vai saber um pouco mais, porque tem essa questão da influência alemã, todo esse tipo de coisa, as pessoas são mais apegadas. Agora, eu que já sou mistura de várias nacionalidades, né, eu já nem sei direito a minha genealogia. E até a gente também se despreocupa com isso, Léo, vou te falar, que a gente nem busca saber, e é interessante isso. Só busca na hora de pegar a cidadania europeia. Bem isso, desse jeito. Então, assim, na época de Jesus, a genealogia ela tinha uma importância que ela poderia, uma das funções dela poderia ser para legitimar uma função específica, né? Então, por exemplo, para ser um rei, você tinha que traçar a genealogia, passar, não, ele vem da linhagem real. Ou então, no caso, a gente pegar o povo judeu, para ser sacerdote, então vinha da tribo específica, né, da onde sairiam os sacerdotes. Então, a genealogia acabava enfatizando, né, uma questão de identidade ou status de alguma pessoa. Então, isso é para a gente entender o porquê da importância disso aí, né? Tanto é que a gente vê que Mateus ele abre o Evangelho, o relato do Evangelho, trazendo a genealogia de Jesus, né? Então, quando a gente vai ali para Mateus 1, capítulo 1, né, versos de 1 a 16, eu vou ler aqui rapidinho, porque vai ser basicamente em cima da genealogia trazida por Mateus, que a gente vai conversar. Ele fala assim, ó, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e Zera. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E esse de Rute gerou a Obed. E Obed a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão. Roboão a Abias, Abias a Asa gerou a Josafá. Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, aqui primeiro a gente vê, né? Pastor sempre gosta de fazer essa piada, então eu já vou entrar no vários nomes bonitos para pôr em filhos, né? Sempre tem essa piada. Mas a gente vê aqui que uma outra coisa importante a respeito de Mateus. Mateus ele escreve o Evangelho tendo em mente, em primeiro lugar, não único exclusivamente, mas o primeiro público que ele imagina é o povo judeu.
Então, quando você vai olhar o Evangelho de Mateus, você vai ver o Evangelho com a maior quantidade de citações do Antigo, a maior quantidade de cumprimentos de profecias. Então, Mateus, ele busca, né, vamos falar assim, na linguagem de hoje, de uma maneira apologética, apresentar Cristo como aquele que era o prometido. Que legal. Então, para os judeus pudessem compreender isso, né? E, nesse caso, a genealogia de Jesus, que Mateus apresenta, visa, né, apresentá-lo como rei messiânico, né? Então, o seu papel, né? Então, tem todo esse aspecto. E quando a gente olha aqui, Jesus fica bem, Mateus deixa bem claro que Jesus era o Cristo. Então, Cristo não era sobrenome, né? Às vezes as pessoas acham que Cristo era sobrenome, não era sobrenome, né? Então, a ideia de Cristo é o Messias, o enviado, o ungido, né? E Cristo é apresentado, então, como filho de Davi. Quando ele é apresentado como filho de Davi, a gente vai trazer à memória, né? Então, o judeu tinha isso muito claro, que Deus havia feito uma aliança com Davi, em que ele prometeu um rei e que implantaria um reino que seria eterno. Né? Então, quando Mateus apresenta como filho de Davi, já resgata, fala assim, espera aí, então tinha um rei que viria da linhagem de Davi e ele implantaria um reino que é um reino eterno. Então, é essa curiosidade que Davi já está colocando, são esses elementos que Mateus já está trazendo a respeito da história de Davi, pensando no povo judeu. Né? Então, quando a gente pensa, ele é apresentado aqui também como filho de Abraão. Então, filho de Davi, filho de Abraão. Então, a gente já vai vê aqui, ligando aí as então, a gente já vê figuras. aqui que na genealogia, né, isso é uma outra coisa importante, é um erro que às vezes as pessoas cometem, querer fazer, voltar na genealogia para fazer conta de quantos anos, por exemplo, a Terra existe. Entendi. Por que isso é um erro? Porque nas genealogias, não necessariamente todas as pessoas são citadas. Então, pula-se gerações. Então, nem sempre quem é citado aqui, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus era filho de Davi, filho de Abraão? Tá. No conceito que a gente pensa em filho, não. Mas aqui a ideia é de descendente. Descendente, sim. Sim, entendi. Né? Então, é importante a gente pensar nisso, né? Do porquê Cristo é apresentado, então, dessa maneira. Então, não tem todas as gerações. A gente tem que pensar que a Bíblia ela conta a história da redenção. Então, ela vai trazer elementos que são relevantes para a história da redenção. Não é para matar a nossa curiosidade, não é para a gente ficar fazendo cálculos de anos, mas para a gente entender que Cristo veio para cumprir, para salvar aqueles que foram escolhidos por Deus. Né? Tudo isso visando a glória de Deus. Então, quando a gente pensa aqui da importância de Mateus listar, apresentar Jesus como filho de Abraão, a gente pode trazer aqui algumas ideias. Né? Então, uma delas que existiam ramificações do judaísmo. Então, o judaísmo ele não era também uma prática uniforme. Existiam ali, então, grupos, e alguns dos grupos entendiam que o Messias viria como filho de Abraão. Era um título messiânico. Sim. Então, já apontava para aquele que seria enviado. Né? Então, isso é um ponto. A outra coisa é que a primeira aliança que Deus faz com o povo dele foi com quem? Com Abraão. Então, já remete a essa primeira aliança que Deus fez. E nessa primeira aliança que Deus fez, aqui eu já vou colocar um spoiler para o resto da conversa, Deus prometeu a Abraão que nele seriam benditas todas as nações da terra. Então, a gente já começa a ter algum sinal. Parece que Mateus está na abertura do Evangelho, nos preparando, ou preparando os leitores para a conclusão do Evangelho. Que o Evangelho de Mateus termina como? Com a grande comissão. Uau. Então, ele começa apresentando como filho de Davi do reino eterno, e o filho de Abraão serão benditas todas as nações, e ele vai concluir com o ide, fazer discípulos de todas as nações. Né? E, além disso, uma outra característica importante aqui nessa genealogia é a inclusão de mulheres. É verdade. A gente vai falar um pouco sobre isso também. A gente vai falar um pouco sobre isso. Né? A primeira coisa que a gente precisa entender, existem aspectos culturais, não é uma questão de preconceito, é uma questão cultural. Né? Então, culturalmente, não era comum as mulheres estarem inseridas em genealogias. Então, peraí, se Mateus fez isso, ele quer despertar alguma coisa. Né? Isso aqui é palavra inspirada pelo Espírito. E eu costumo falar que nas coisas de Deus,
Você não faz coisas à toa. Não existe uma palavra lançada de maneira displicente. Existe uma intencionalidade nesse sentido, né? Então, era algo que não era tão comum, a inclusão de mulheres. E Aí- as mulheres que foram citadas, né? Que a gente Isso vai aí a falar gente sobre a gente isso. vai falar sobre que é muito isso. interessante, né? Léo, você estava falando aqui, eu lembrei da série do The Chosen, que eu gosto demais, assim, eu não gosto de falar fã, porque fã vem de fanático, né? Aquela, Não sei. enfim, mas eu gosto demais, sou apaixonada pela série. E eu lembro de uma cena quando Jesus começa a falar para as crianças e elas perguntam, mas quem é você? E de uma forma muito bonita, assim, ele começa a citar o que Isaías fala, e as crianças judias conheciam muito a palavra, você falou, fui lembrando dessa cena, assim, elas conheciam muito, e por conhecer o Antigo Testamento, quando ele falou aquilo que Mateus fala, elas foram ligando, foram associando que ele era o Cristo. Eu acho bonito isso, eu acho é fantástico isso. Assim. A gente até pela distância cultural, a gente acaba perdendo alguns elementos que é o seguinte, eles não tinham as escrituras como nós temos. Em vários sentidos. Em um deles é que eles não tinham a versão impressa, cada um na sua casa. Aí eles... Então, assim, pela falta, no sentido de quantidade, então tinha lá na época de Jesus nas sinagogas, eles tinham pela tradição oral. Então, eles conheciam muito pela tradição oral, pelo que os pais contavam. Né? Então, os pais ainda deveriam ter, né? Mas é um princípio bíblico, né? Um papel fundamental no inculcar essas coisas na mente das crianças, né? Então a gente acha, né? Muita gente esquece disso, o quanto que eles sabiam. E quando você sabe uma coisa de verdade, tá dentro do seu coração, qualquer pequena referência você já vai fazendo as conexões, né? Então existe esse elemento bastante importante. E hoje a gente com tantas Bíblias disponíveis e às vezes a gente está com tão pouco conhecimento, né? É verdade, verdade. Ô, Léo, e falando da genealogia de Jesus, queria te perguntar assim, porque o que isso revela sobre Jesus, estudar sobre a genealogia, né, a árvore genealógica de Jesus, e por que isso é tão anticultura, tão contracultura, tão contracultural? Certo. A gente começou a falar que ela é contracultural no sentido de já ter incluído mulheres, né? Existem outros elementos que a gente pode pensar. Eu falei no começo que uma das funções da genealogia é definir uma função específica, né? É definir uma identidade. E se, por exemplo, se eu quero definir a minha identidade, definir o meu status, apresentar quem eu sou, hoje, na nossa época, como você faria isso? Você traria as melhores pessoas da sua linhagem ou você traria as piores? É uma pergunta para você. É para mim? O que você faria? A gente traz as melhores, né? Você quer trazer as melhores referências. Seu né? pai, sua mãe, você começa Então, falando, né, seus avós, né? Então, vou fazer um negócio bem extremo aqui, tá? Que eu espero que os irmãos compreendam o que eu estou querendo dizer. Vamos supor que eu tivesse 2 irmãos, um fosse um santo aqui na terra, vamos falar assim, faz caridade, tem cuida daqueles necessitados e tal, e eu tenho um outro irmão que é um homicida declarado. Se eu tiver que falar assim, me conta do seu irmão, qual irmão inicialmente eu vou querer falar? Aquele que é um bom exemplo. Acho que depende com quem você está falando também, porque se é um amigo próximo, você fala, você abre, né? Mas pensa assim, eu quero conquistar uma vaga de emprego. Pois É é, nesse isso sentido, é eu estou querendo interessante. vender uma imagem boa. Né? E aqui, quando a gente olha para a genealogia de Jesus, o negócio dá uma complicada nesse sentido. Sim. Né? O negócio dá uma complicada. Então, quando a gente pensa nas mulheres citadas, né, a gente tem aqui 4 mulheres, certo? Uma delas não é nem citada pelo nome, ela é citada como aquela que foi de Urias. Quem que é aquele que foi de Urias? Só, meu. A Batseba. Batseba. Mas aqui evidencia o pecado. O pecado no caso de Davi, certo? Porque foi ele quem mandou matar Urias. Então, quando a gente começa a olhar, tem 2 características que são predominantes. Nem todas das 4, nem todas são gentias, mas a maioria é. Das 4, nem todas estão ligadas a pecados sexuais, mas a maioria sim. Pois é, né? Então, você tem, exemplo clássico, Raabe. Né? A Raabe juntava as 2 características. Então, ela era uma gentia e prostituta. Certo? E ela é citada na genealogia de Jesus. Aí, quando a gente vai olhar aqui, tem Manassés, homem mau. A gente vai olhar aqui tantos outros nomes. Né? Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu grandes pecados.
Abraão foi o homem com o qual Deus fez aliança, mas ele também tentou adiantar o processo e fazer um filho de uma maneira que Deus não havia estabelecido. Então, quando você começa a olhar para os nomes, você fala, olha, tem nomes ruins aqui, tem nomes que eu não gostaria de ter no meu currículo. Então, nesse sentido, é contracultural. Se eu tenho uma genealogia que busca estabelecer a minha identidade e fazer uma definição de um papel, e aqui, qual que é a definição de papel que está sendo feita? O Messias e o rei. É o rei messiânico, o Messias prometido. E aí, quando você está falando, olha, eu vou apresentar para vocês o Messias prometido, eu estou colocando vários nomes, entre aspas, ruins, de pessoas que cometeram graves pecados. Né? Então, se for a história de Manassés, um homem terrível. Aí você pega e fala assim, além disso, eu estou colocando mulheres, e eu não estou colocando apenas mulheres, estou colocando mulheres que tiveram pecados sexuais graves na sua vida, entre elas a Raabe. Então, isso é muito contracultural. É verdade. E o que isso vai me ensinar sobre Jesus? Pois é. Isso vai me ensinar que parece, tá certo? Parece, entre aspas, não é o tal do mérito que vai me garantir alguma coisa. Não é. E aí, quando eu olho para essa genealogia, o que vai ter que encantar o meu coração é o seguinte, perfeito só tem um. Perfeito só tem um. Perfeito é só esse que era prometido e veio. Somente ele é perfeito. Então, não é Abraão perfeito, não é Davi o perfeito, não é Raabe perfeita. Perfeito somente Jesus Cristo. Né? Então, acho que esse é um elemento que tem que ficar muito claro na nossa mente. E para o judeu, né, uma mulher estar na genealogia já era algo ruim, e ainda mais se ela fosse, por exemplo, prostituta. Né? Existia um grande preconceito com as prostitutas, mas olha só como que coisa linda. Né? Jesus Cristo, ao longo do seu ministério, ele vai valorizar muito as mulheres. Ao contrário do que se acredita por aqueles que não conhecem as Escrituras, as mulheres são extremamente valorizadas no ministério de Jesus Cristo. Tanto é que Raabe entra na genealogia, a gente vai ter depois outra prostituta, que é aquela que derrama o vaso e nos pés de Cristo, chora seus pés, beija os seus pés e enxuga os pés com os seus cabelos. E Jesus Cristo valoriza a fé dessa mulher e ainda vai além. Ele vira para o fariseu e fala assim, essa mulher tem fé. Meu Deus, já pensou? O fariseu deve ter ficado doido na história. Mas então Cristo valorizou muito as mulheres ao longo do seu ministério. Né? Então, ao contrário do que muito se imagina, as mulheres têm um alto apreço, né? Até porque o Senhor, Deus, criou homens e mulheres em nível de igualdade, com diferentes responsabilidades. É verdade. Eu fico imaginando se isso acontecesse hoje, assim, diante da igreja, assim, como não ia esconder pegar uma prostituta hoje e fazer hoje, também ia causar muito impacto, mesmo não sendo judeus, né? Imagina lá sendo judeus, né? Eu creio que a gente precisa, como igreja, né, fazendo aqui uma pequena digressão, nós, como igreja, devemos orar a Deus e pedir maturidade e direcionamento, porque eu entendo, eu creio, que as próximas gerações, a começar, por exemplo, com aqueles que são os adolescentes hoje, quando eles forem líderes dentro da igreja, eles enfrentarão uma grande onda de chegada de pessoas oriundas dos movimentos LGBTQI, essas coisas. É verdade. Por quê? Porque essas pessoas buscam encontrar felicidade onde elas não podem encontrar, onde não vai ter. E elas vão se decepcionar. E os eleitos virão. E os eleitos virão. Então, a igreja tem que estar preparada para lidar com qualquer tipo de pessoa que vier. Porque Cristo já mostrou isso no ministério. É algo que a gente precisa ter claro na nossa mente para a gente poder saber receber a pessoa. Olhar sem discriminar. Porque o que Cristo faz, a grande obra que Cristo faz, ela é no coração, e isso depois vai refletir no exterior. Mas a primeira é no coração. Né? É a troca do coração de pedra pelo de carne, que é a primeira grande obra que acontece. Então, eu creio que é muito importante a gente ter isso em mente, a gente buscar isso em oração, né? Porque existe uma propaganda a favor desses movimentos. Muitos são influenciados, eles entram, mas eles sairão. E aí, nós temos que estar preparados para recebê-los.
E que ponto que você colocou, né, Leo? E hoje é dia 21 de dezembro e a gente está chegando perto do Natal. Eu acho que esse é um ponto crucial para a gente pensar, refletir, né, para esses novos líderes que vão cuidar das igrejas futuramente. E para cada um de nós cristãos, nesse ponto que você colocou, eu acho que já valeu o tema do programa, né? Porque a gente está falando de genealogia de Jesus e dessas pessoas que fizeram parte da genealogia de Jesus, né? E é lindo de ver isso. E, Léo, tem algo também que a gente não pode deixar de comentar, que é o fato de Jesus ter vindo de uma linhagem pecadora. Isso não faz com que abra margem para dizer que Jesus não era puro? Jamais. Eu acho que a gente tem que ser bem enfático nessa resposta. Jamais. Não existe Boa. não existe nada que vai abrir margem para o nosso Senhor ser considerado não perfeito. Né? Não existe margem para que a gente pense qualquer possibilidade de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não seja perfeito. E por que isso? Porque Ele é o Deus encarnado. Né? Ele não é apenas homem. Ele é homem e Deus, 100% os dois. Né? Uma das coisas que a nossa mente não consegue conceber, mas é bíblico. Né? Por isso que é importante a gente partir do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de Deus, inerrante e suficiente. Então, quando ela fala e eu não entendo, eu acredito, mesmo que eu não entenda. Por quê? Porque jeito. ela fala e é perfeito. Então, Cristo, Ele é o Deus encarnado. Né? E aí, nisso, Ele não tem nenhuma margem para que Ele seja considerado não perfeito, né? Ou seja, que Ele não fosse puro. Ele vem através, né, de uma concepção miraculosa que o Espírito Santo faz em Maria, né? Então é miraculosa, e isso traz o quê? Que de fato ele veio de uma linhagem humana, ele tem a natureza humana de maneira completa, né? Então não existe espaço para achar que Jesus não fosse 100% homem, né? E ao mesmo tempo ele é 100% Deus, e aí ele não pode deixar de ser puro, né? Cristo não abre mão de quem ele é como Deus para assumir a natureza humana. Jesus não abriu mão de nenhuma das suas características, né? Porque se ele abre mão de uma das características, ele já não é Deus. Então é uma coisa bastante importante da gente pensar, né? Mas então eu acho que essa, dentro da nossa conversa, talvez seja uma das mais simples de responder, né? Jamais daria para pensar isso. Tem aquele comentário que eu vi que fala que diante de Deus todas as perguntas perdem o sentido, né? Não há dúvidas diante do Senhor, né? Na presença dele, todas as perguntas perdem o sentido. É uma coisa que eu teria que Eu gosto de pensar jogar essas mais, coisas né? para o Léo, gente. Pode mandar sua pergunta aí também. Eu teria que pensar mais, né? Mas se a gente for pensar... Dúvida, não, no caso, dúvida, né? Pergunta. Se a gente for pensar dentro da eternidade, né? Dentro da ideia, depois já da segunda vinda de Cristo, nós, diante de Deus, eu não sei se a gente vai ficar tendo tempo para ficar pensando nesse tipo de pergunta. Não, né? acho que diante de Deus não tem dúvida. Acho que eu aí, quis dizer isso, né, Léo? Então, assim, você e aí... não tem dúvida, você é tão pleno, tudo. E aí você vai viver uma vida plena, diante de um ser pleno, completo, perfeito, né? E que a nossa mente, mesmo dentro da eternidade, jamais conseguirá compreender de maneira completa. Mas também não vai duvidar, né, Léo? Não, jamais. Vai ser perfeito, sem pecado. Não vejo a hora de chegar lá. Exatamente. Não Nossa, vejo a hora nem de eu, chegar Jesus lá. voltar, meu Deus do céu. Ô, Léo, e compreender essa genealogia de Jesus, ela nos traz que sentido? Ela nos ensina o quê? Compreender a genealogia de Jesus. Refletindo aí, gente, que é Natal, vale a pena pensar. Olha que coisa interessante, né? Então, quando a gente pensa na genealogia de Cristo, e a gente já falou que essa genealogia ela é feita aqui no caso de Mateus, para apresentar o rei prometido, o Messias prometido. E a gente viu que parece que tem alguns nomes que aos nossos olhos são meio estranhos. Né? Isso mostra para a gente que a providência divina no trazer o Messias aos nossos olhos, ela é estranha e inesperada. Não é? Então, se você falar assim, vou esperar o Messias, aquele que vai salvar, eu não imaginaria que uma prostituta estaria nessa lista, né, dentro da genealogia. E aí, o que isso para mim traz uma grande lição? Quando a gente pensa na providência divina, a maneira como Deus então governa todas as coisas, né, dentro da sua soberania,
nós normalmente tendemos a imaginar a maneira como Deus deveria agir. Né? Então, o pastor Arival, por exemplo, sempre brinca, as pessoas vão lá, montam os planos e colocam de Deus e falam assim, abençoa. Né? Mas será que é esse o plano que Deus tem? E aí, o que isso tem que trazer para nós? Que ao longo da nossa vida, e aqui eu estou fazendo uma aplicação, não é uma extração do texto, já é uma aplicação desse ensinamento, ao longo da nossa vida, a providência de Deus, ela parecerá estranha e inesperada. Então, com isso eu quero dizer que, muitas das vezes, coisas acontecerão na minha vida e na sua vida, são coisas que a gente nem gostaria que acontecesse. Mas Deus, dentro da sua sabedoria, da sua santidade, do seu amor, Ele vai fazer com que isso aconteça para que as coisas cooperem para o nosso bem. E aí, isso vai mudar até a compreensão que normalmente as pessoas têm de bênção. Porque normalmente quando você fala em bênção, quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui, né? Esse aqui Leonardo gosta de botar a gente numas... Estou virando entrevistador aqui. Vai, pergunte. Quando você vai dar parabéns para alguém e você deseja bênçãos para a vida dessa pessoa, o que você está desejando para ela? Eu desejo a vontade de Deus. É isso mesmo? Você não deseja assim, que você tenha saúde, que você vá bem financeiramente? Não é isso que normalmente as pessoas pensam? Sim. Não é? Sim. Então, eu conversando esses dias com a minha esposa, eu falei assim para ela, então, isso não é necessariamente bênção. Concordo. Então, quando eu vou desejar uma bênção para alguém, e aí eu estou pensando aqui na providência divina, eu estou pensando no quê? Aquilo que vai trabalhar na vida dessa pessoa para que ela seja conformada à imagem de Cristo. Então, nesse sentido, a bênção pode ser coisa que aos nossos olhos são extremamente ruins, como, por exemplo, uma doença. Então, a bênção pode fazer com que a pessoa se achegue a Deus. Sim. A bênção fala a doença, né? A doença pode fazer com que a pessoa se achegue a Deus. Então, a gente precisa pensar numa concepção menos materialista e mais bíblica do que é bênção, mas tudo isso para mostrar que a providência de Deus pode ser completamente estranha. Sim. Né? A face carrancuda, que nem o reverendo Hernandes fala, né? De Deus. Gosta, a providência carrancuda. Mas com um sorriso. Então, quando eu penso, por exemplo, na minha vida, né? Eu olho, às vezes eu já perguntei isso para Deus, né? Eu não precisa me responder, mas eu perguntei, né? Para que a oração você pode perguntar. Desse jeito, né? Lógico, pode conversar. E eu falo assim, por que será que Deus me deixou, por exemplo, fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, entrar no mercado de trabalho, sofrer, ter vitórias, ter derrotas ao longo de um período, para que depois viesse o chamado para que eu me preparasse para ser pastor? Ô, Léo, a gente falou isso com Rafael Oliveira na quinta-feira no programa de Empreendedor a Pastor. Eu imagino. É muito forte. Eu imagino, porque a gente teve algumas circunstâncias parecidas, né? A gente estudou junto, a gente formou junto. E rapidinho, se você não assistisse, é muito interessante ver essas transformações que Deus faz na nossa vida. Assiste depois lá o programa com o Rafa Oliveira. Desculpa, Léo. Léo. E aí, quando a gente olha para isso, você fala assim, não poderia ter encurtado esse período? Né, a gente porque pergunta. Você fala assim, eu poderia ter ido mais novo para o seminário? Eu vejo a minha vida também, um monte de coisa, exatamente. Eu poderia ter ido mais novo para o seminário? Poderia, mas não deveria. Por isso que Deus não deixou. E aí, você fala assim, eu passei por diversas circunstâncias, então que foi providência divina, que não parecia para mim, eu não queria, era inesperado, mas era isso que precisava acontecer para que eu chegasse onde eu estou. Então, quando a gente olha para a genealogia... E não foi você que fez você chegar onde você está, né? Não, isso jamais. que é lindo de Jamais seria. Se dependesse de mim, com certeza não, eu nem eu estaria aqui, imagina. Não, definitivamente. Isso é muito interessante. As peças vão se juntando depois que passa, né? Definitivamente eu não estaria aqui. Nós não estaríamos. Mas, então, o que eu quero trazer com essa questão da genealogia de Cristo é que a maneira como Deus age, a maneira como Deus faz com que os planos dele aconteçam, porque é ele quem escreve a história, né? Davi vai falar que todos os dias dele estavam escritos. Escritos por Davi? Não, por Deus. Então, é Deus quem escreve. Né? Por isso que ele é soberano. É por isso que ele define. Né? Então, aos nossos olhos, pode parecer muito estranho. Uma prostituta, um assassino. Porque aqui você vai ter, mentiroso. Por exemplo... Você tem aqui Acás na lista da genealogia de Jesus, e Acás foi um rei muito tranquilo.
né, a gente for lá em Isaías e olhar, ele não confiou em Deus e ele, por exemplo, ofereceu seu filho em sacrifício a um outro Deus. Ele sacrificou, ele matou o seu filho Meu Deus. a um Deus. Esse Quantas homem, pessoas não fazem isso hoje, né, Léo? esse homem está aqui na lista. Esse homem está aqui na lista da genealogia de Jesus. É. Né? Então, a gente vai ver Manassés, que teve uma transformação de vida lá no final, mas um homem terrível. Então, quando a gente olha para isso, você fala assim, a providência de Deus é algo impressionante. Ele tem o porquê ele fazer essas coisas. Ele sabe o que ele está fazendo. É a gente que não está entendendo. É. A gente que não está entendendo. Então, o que para mim, uma das grandes lições que fica aqui dessa linhagem, da genealogia de Cristo, né, é a gente conseguir entender que Deus ele trabalha de maneiras inesperadas, muitas vezes da maneira que eu não quero, da maneira que eu não desejo, né? Eu não queria. Né? Acho que esse é o ponto. E hoje, se você me perguntar, fala assim, não teria outro lugar para eu estar. Não Eu teria, te entendo. Não teria outro lugar para eu estar. Às vezes as pessoas perguntam assim, você não tem saudade lá da época do banco? Fala, saudade? Não. Eu também não. Agora, você gostava? Gostava. Era legal, mas não tem como estar lá. Aquilo perdeu o sentido. Com né? certeza. Então, isso tem a ver com essa providência divina, né? Que ela é inesperada e completamente estranha ao que a gente normalmente pensa, né? Exatamente. Você falou uma coisa, um ponto interessante da gente colocar também, que essas pessoas, a grande maioria delas, não sei se todas, me corrija se eu estiver errada, sofreram transformações, né, Léo? Tipo, por mais que tiveram, o Davi, enfim, a gente não quer entrar muito nesse ponto, mas muitas delas sofreram transformações, Não, né? com certeza. Que várias dessas pessoas sofreram transformações, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Raabe é um exemplo de transformação. Depois você vai pegar a escritura, você vai ver a história, todos os indícios de que ela abandonou a prostituição, de que fato ela foi convertida, né? E aí a gente já vê uma gentia sendo convertida no Antigo Testamento, mas isso é um pano para outra história. Exatamente. Ô, Léo, mas isso pode nos dar esperança, né? Esperança de várias formas aí, porque a gente pode ter esperança numa pessoa que a gente olha e gostaria de ver a vida dela transformada, a gente pode orar por ela, pode ter esperança nessas histórias, a gente pode ter esperança também se o nosso caso, se eu estou passando por uma história que é difícil, né? E eu vejo que é impossível, qual tipo de esperança a gente pode ter com essas histórias, Léo? Acho que quando a gente olha, né? Eu entendo que quando a gente olha para esse tipo de genealogia, desse tipo de pessoa e esse tipo de acontecimento, a esperança que a gente pode ter acabei de falar que a providência divina pode soar estranha e inesperada. Ter certeza de que, além de ela ser estranha e inesperada, Deus faz acontecer. Então, Deus transforma o pior dos homens. É verdade. Então, quando eu olho para isso, a gente vê, por exemplo, Raabe, ela abandonou a vida que ela levava. Aí eu vou trazer um exemplo que não está na genealogia, mas qual esperança a gente normalmente atribui, ou a gente atribui a um homicida? Se eu tivesse perguntar assim, você espera que um homicida seja salvo? A gente responde isso num próximo programa, tá, gente? Aí você vai falar que não, a gente não espera isso. Porque a gente olha uma pessoa terrível. Mas Paulo foi. Paulo era um homicida. É verdade. Então, a gente olha para isso, a gente pode ter certeza de que nenhum plano de Deus... Eu falei brincando, mas isso é verdade, Léo. Isso é bem importante ser colocado. Porque, assim, a gente olha, o plano de Deus jamais será frustrado. Então, a primeira coisa, os planos de Deus não se frustram. A providência dele pode ser estranha e inesperada. Sim. Mas a gente nunca pode esquecer de quem Deus é. Ele é perfeito. Então, a gente está trabalhando com as crianças, né, alguns atributos de Deus. E quando a gente olha, por exemplo, que Deus ele é santo, e os outros atributos de Deus emanam da sua santidade, então a gente pensa que o seu amor é santo, a sua sabedoria é santa, a sua ira é santa, a sua justiça é santa, a sua soberania é santa. Então, o que ele vai fazer na minha vida e na sua vida, ela tem como origem a santidade de Deus, o amor de Deus. Então, quando eu olho para a genealogia e eu vejo pessoas que foram salvas com histórias terríveis de vida, com histórias de graves pecados, grandes pecados, e a gente vê isso, a gente pode descansar, primeiro, que tem esperança para mim e para você.
né? Então, se a gente está salvo, isso a gente pode ter certeza que ele vai completar a boa obra que ele começou, mas existe esperança para aqueles que nós muitas vezes não acreditamos. Muitas vezes, quando a gente olha, existe uma brincadeira, né? Que a gente fala assim, muitos homicidas, ladrões, tal, vai para a prisão e converte. Aí muitas pessoas duvidam dessas conversões. E, de fato, existem conversões que não são genuínas, iguais às que acontecem aqui na nossa igreja, ou na igreja de quem está em casa. Tem conversões que não são genuínas, porque existe o trigo e o joio. Mas existem conversões que são genuínas. Existem pessoas que foram, de fato, transformadas. Né? A Elinivação trouxe esses dias um programa com um testemunho a respeito disso. O Branco Dinamite, né? Isso, exato. Então, o ponto é que não existe, e isso é muito lindo, a pessoa que tenha cometido pecados graves demais que Deus não possa transformar. É verdade. A grande questão está se Deus elegeu ou não, mas em termos de pecado, não existe. Então, existe a esperança, e a esperança que importa é a esperança da salvação. O que importa nessa vida é, né, nós sermos salvos de nós mesmos, dos nossos pecados e da condenação. Então, quando a gente olha para essa linhagem, para essa genealogia, a esperança que a gente pode ter é que existe um Deus perfeito, reinando soberanamente, cuidando dos seus, protegendo os seus, trazendo os seus para perto dele, né? E isso tem que encher nosso coração de alegria. É verdade. Né? Ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, né? Vai chegando o Natal, a gente vai pensando, refletindo mais nisso. Né? E para lidar com a nossa família também, né, Léo? Isso ajuda muito também, né? Ajuda, né? Família. família Deus dá, né? Então o pessoal sempre brinca, amigo, você escolhe, família Deus dá. Deus dá mesmo. Da mesma forma que Deus dá a família biológica, Ele dá a família da fé. Família da fé você também não escolhe. Boa. Porque você não elege ninguém. Olha aí que mensagem para a igreja final de ano. Ó. Então, aquele irmão que você sabe que irmão que eu estou falando. Né? Esse irmão aí, Deus mandou para você. Olha que né? bênção. Mas quando a gente pensa nisso, então, a gente vê que na nossa primeira coisa, não é a família que determina quem você é. É verdade, Léo. Muito bom colocado. Muito bem Porque colocado. muitas vezes as pessoas falam assim, não, ele foi assim porque ele foi criado em tal ambiente. Ele é desse jeito porque a família... Veja bem, não me parece que seja esse quando a gente olha para as Escrituras, quando Deus age, pode ter a formação que for, pode ter a origem que for familiar, essa pessoa é transformada. Né? Essa pessoa é transformada. Então, você vê que da mesma família, a família de Davi, saiu Salomão e saiu Absalão. Olha aí. Olha aí. Né? O filho que tentou dar o golpe no pai, né? E aquele que foi o herdeiro na sequência, que foi Salomão. Né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender que a nossa família ela nunca será perfeita. Pode existir pessoas de diversos tipos na nossa família ou na nossa genealogia, pensando no termo mais expandido, mas que não é isso que nos determina e, ao mesmo tempo, de que existe esperança para elas. Verdade. Então, existe esperança para elas serem salvas, se elas não são. Existe esperança para ela e para nós de sermos transformados, continuando sendo transformados à imagem de Cristo. Então, estudar sobre a genealogia de Jesus, que normalmente, isso é uma outra coisa, né? Normalmente, genealogias nas Escrituras, a gente passa reto. Normalmente, a gente passa reto. Ou lê rapidão, ou lê rapidão. Tanto é que teve um amigo meu que foi fazer um trabalho de Antigo Testamento e ele escolheu genealogia. Até o professor olhou para ele e falou assim, sério que você quer fazer isso? Né? Mas existem lições. Sim, muitos. Porque está nas Escrituras. Então, tem um motivo para estar lá. Verdade. Tem um motivo para estar lá. E a de Jesus, então, é um grande exemplo de uma genealogia que nos ensina muito, né? De que traz, ao mesmo tempo que ela nos ensina, ela nos traz esperança. Esperança. E aí, qual que eu falei que ia dar um spoiler, né? E aí não sei se já vai para as considerações finais. Já. Então, vamos para as considerações finais. Quando Cristo é apresentado como o rei messiânico... É a sua mensagem final? Já vamos Vou aqui pedir, mesmo. então, deixa uma mensagem final. Eu só queria fazer um adendo nisso que você falou. Tenha fé, gente. O Léo falou das pessoas, né? Que nem ele falou da mulher que Jesus virou e falou, a mulher que lavou
os pés de Jesus com o perfume, ele falou que ela tinha fé. Então, tenha fé nessas pessoas que você acha que não tem jeito. Vamos ter fé, porque a palavra fala que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode mover uma montanha, né? Então, tenha fé nessas pessoas. Então, Léo, por favor, considerações finais para quem está assistindo nessa segunda-feira, semana de Natal, né? Semana de Natal. Para a gente ficar Semana cheio do de Advento. esperança. Fala aí, Léo, manda seu recado para quem está Então, assim, com a gente. quando a gente olha para a genealogia de Jesus, o Messias prometido, o rei messiânico, né? Mateus apresenta como filho de Davi, aquele que implantaria o reino eterno. Ele é apresentado como o filho de Abraão, aquele com o qual Deus fez aliança e prometeu abençoar todas as nações da terra. É esse Jesus Cristo, que é meu Senhor e o teu Senhor. É Ele quem morreu na cruz depois de uma vida de obediência. É Ele quem ressurgiu dos mortos. É Ele quem está sentado no trono, reinando soberanamente. É esse Jesus Cristo que veio e, na conclusão do Evangelho de Mateus, ordenou que fôssemos e fizéssemos discípulos de todas as nações. O Rei prometido, Ele veio para salvar. E aí as mulheres são uma bela ilustração disso. As mulheres citadas na genealogia são uma bela ilustração disso. Elas são gentias e pecadoras. Cristo veio para que discípulos fossem feitos em todas as nações. A salvação fosse levada aos povos mais distantes e àqueles que nós muitas vezes não consideramos dignos de salvação. Cristo veio, o Rei prometido, o Messias prometido, aquele que implantou o reino eterno. E ele veio para salvar povos, todos os povos, pessoas de todos os povos ao longo da terra. Que mensagem de Natal, Leonardo Campanha, muito obrigada, é muito bom refletir sobre isso, é muito profundo, é muito forte, né? Mexe com a gente, eu espero que tenha falado com você, assim como falou comigo, falar sobre a genealogia de Jesus, muito bom, Léo, quero te agradecer, obrigada, a gente estendeu mais, porque foi um papo muito bom, é bom refletir sobre isso, quero te agradecer, Léo, eu sei que tem muito mais. A oportunidade aqui, né? Sempre bom estar aqui com vocês. Que bom, Léo, que bom. É recíproco, que bom. É isso aí, gente. A gente passou um pouquinho do tempo, mas eu espero que você tenha gostado. Fenomenal. Gente, que entrevista, né? Faz a gente refletir muito e a gente para pensar, né? É muito fácil, às vezes, a gente dizer, não queria alguém assim na minha família e gente, tinha na família de Jesus. Olha que exemplo para a gente, né? Para a gente aceitar os nossos irmãos, às vezes, membros da nossa família, com a diferença que eles têm, com o processo que Deus está trabalhando neles, a gente não sabe, né? Mas é fenomenal. E entender também como essas histórias da genealogia de Jesus pode ajudar a gente a crescer espiritualmente na nossa família, né? Muito bom, espero que você tenha gostado. Eu gostei demais de falar sobre esse tema. E a gente vai falar mais um pouquinho agora. Agora, mais ainda, a gente vai trazer uma boa ideia sobre a genealogia. E Letícia Minevino, bom dia. Bom dia, Li. Como sempre, um desafio, né? Desafio. É um desafio esse Boa Ideia. Com esse tema de genealogia de Jesus, tá difícil. Imagino. Tô curiosa. Mas teve uma pessoa que me iluminou aqui hoje. Graças a Deus. Não sei quem Quem acha você que é? Não sei quem você é. Perdi a memória. Quem foi? Agora. Quem é que você acha que me deu essa ideia? Jesus, Espírito Santo. Lídia Dica. Eu tô se fazendo aqui, ó, não sei, mas ela que me deu a ideia. Lídia que deu a ideia de fazer o quê? Falar sobre a sua genealogia, pesquisar a sua genealogia, boa ideia de hoje. Pesquise as suas origens, pesquise de onde você veio. Eu acho interessante, porque a gente descobre cada coisa vasculhando ali, né? Lídia, qual que é a sua origem? Assim, o que determina aí a sua origem? Alemães? Olha, eu sei que tem alemães e italianos, mas eu não fiz um estudo aprofundado, porque a gente descobre outras origens também, né? Mas eu sei que tem alemães e italianos. Chique, hein? Eu vou falar que no meu tem holandeses e índios. Olha, muito interessante. Que legal. Falei, que mistura aí, que acabou nisso aqui. Muito diferente. Mas aí, conta aí nos comentários, no chat, de qual a origem que você tem. Quais foram o histórico, qual foi o histórico da sua família aí? De que países que eles vieram, né? E a gente vê aí no Brasil, tem uma mistura gigantesca e com certeza vai ter gente do mundo inteiro.
Então é legal a gente fazer esse estudo, ver da onde a gente tem cada traço. E mais do que isso, né? Pensar não é nem no sentido de frívolo, né? Não tenho o que fazer, eu vou pensar na genealogia. Mas pensar, né, de onde vêm os traços de cada um da sua família, como que isso reverbera até hoje, quais as tradições que vocês carregam por conta disso. E isso é interessante para a gente entender muito da tradição que a gente formou e vai formar com os nossos filhos, né? E é interessante saber, Lê, que não é nem para saber, não é por comparações, né, que você estuda a sua família para achar se é uma cultura melhor ou melhor. Não, é por conhecimento mesmo e por entender o que Deus está fazendo muitas vezes, né? Eu li algo que me chamou muito a atenção, que fala que para estudar a Bíblia a gente precisa conhecer a história, né? É igual na Itália tem uma cidade subterrânea que, para eles conhecerem a cultura hoje, entender comportamentos, eles estudam aquela cidade subterrânea para conhecer o comportamento das pessoas hoje. Assim a gente faz com a Bíblia, estudando história, e a gente faz com a gente, estudando a nossa família. Talvez quantas coisas tem aí, né, que você vai entender, né, o que Deus fez na sua família, através da sua história, né, e Deus quer se revelar, e é importante. Exatamente. Né? Eu, por exemplo, meu avô é índio, né? Então ele Ai, come que muito legal. com a mão. Olha. Então eu entendo que desde pequena eu comia da mão dele, assim, ele fazia os bolinhos lá e eu comia da mão dele. Deus. Então hoje em dia isso me traz uma nostalgia, é o carinho que o meu avô tinha, meu avô sempre durão assim, né, esses índios. E aí ele demonstrava o afeto amassando o bolinho de feijão lá e colocando no nosso prato. Então, hoje em dia, isso me remete ao carinho do meu avô. Olha que né? interessante. Então, pensa, se eu levar isso para os meus filhos e levar isso como história, né? Como que é interessante. E juntar e mesclar isso em famílias, né? O meu futuro marido, enfim, trazer a bagagem dele e a gente conseguir gerar isso de uma forma benéfica. Porque, às vezes, a cultura, o choque de culturas, né? Gera em casa, gera briga, mas a gente saber mesclar isso e saber harmonizar isso, né? Exatamente. E como a gente sempre fala aqui, uma coisa puxa a outra, né? Você vê que para a gente ser um missionário, a gente não tem que levar os nossos costumes, né? A Letícia falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Tem gente que tem nojo, às vezes, né? Quando pega com a mão na comida, e é uma cultura. Como é que você vai ter nojo de alguém que faz algo com tanto amor e carinho? E quebrar os nossos paradigmas é algo, e viver, aceitar e viver a cultura do outro nos diminuindo, é uma virtude de missionário, né? É verdade. E assim, é muito gostoso como uma coisa liga a outra. Que a gente está falando de genealogia, a gente chegou nesse ponto, assim, né? Olha que coisa linda. Não, e colocar isso para a vida prática, né? Ver Sim. como que é importante, entender por que a gente age como age. E a gente entendendo isso, a gente consegue entender por que o outro age como age. Tem uma história ali atrás, tem um aspecto tradicional, familiar, que é legal e é bonito a gente ver isso no outro. E aí, harmonizando tudo isso, a gente constrói o nosso lar, a gente consegue ter o equilíbrio, né? E volta para a genealogia de Jesus, né? Como ele amou essas pessoas que eram da família dele, né? Exato. Como ele perdoou. Tendo estrangeiros, Uou. tendo gente de outro lugar na genealogia do próprio Cristo, né? Meu Deus do céu. E você falando dessa questão de missão, se a gente consegue trabalhar bem essa questão de cultura, de tradição familiar, a gente cria futuros missionários. A gente cria. Hoje em dia, eu sou uma pessoa muito fácil de comer em qualquer lugar. Eu como, não tem problema, posso fazer missão em qualquer lugar, pela graça de Deus, porque eu fui criada desse jeito. Então, facilitou e abriu portas para que eu agisse dessa forma. E é só um exemplo, mas existem outras áreas e outras coisas que a gente pode trabalhar através disso para criar missionários e para criar os nossos filhos para serem abertos para as outras culturas e entrarem nos outros países para espalhar a palavra de Deus, né? E aquela coisa, né? Você quer ser missionário, comece pela sua casa, né? Isso é fenomenal. Um dia um amigo meu falou, disse que queria evangelizar o mundo. Aí ele foi constrangido por Deus, porque Deus mostrou para ele que ele precisava primeiro evangelizar dentro da casa dele, depois os vizinhos e indo, né? Assim, é uma coisa muito... Mas isso é pessoal, né, gente? Tem gente que Deus age como ele quer, de né? formas múltiplas, né? Mas, resumindo, começando na sua genealogia, estudando sua história, você pode ir profundamente aí num crescimento espiritual, Você né? pode tornar um missionário, você pode ajudar em missões estudando a sua própria genealogia, né? Olha a conclusão dessa conversa, é genial. Com a motivação de glorificar a Deus, vai ser espiritualmente aprofundado, né? Sempre glorificando o nome do Senhor e agindo pelo poder do Espírito, né? Que demais.
Gente, se deixar, eu fico aqui falando mais. Liga na outra, a gente liga A gente emenda aqui um assunto no vai outro. no 220. Daqui a pouco a gente está aqui no programa do Pastor Edival falando você é missionário. Muito bom. Genealogia. Então, o desafio de hoje. Desafio de hoje, faça sua genealogia, estude as suas origens e passe isso para as próximas gerações, crie tradições para que os seus filhos se lembrem, né? Assim como eu lembrei do meu avô, que os seus filhos se lembrem de tradições que você carregou, lógico, firmado nas Escrituras. Que demais. Obrigada, Lê. Obrigada, Li. Muito bom. Amanhã estamos aqui, sim. De novo, Estaremos, mais uma boa pela ideia, se graça Deus de Deus. quiser, né? Isso Amém, mesmo. amém. Obrigada, Lê. Até amanhã. Obrigada a você. Até mais. Muito bom, gente. Ai, que gostoso. Olha só. Dica de livro de hoje, Mais que um Carpinteiro. O livro bom, hein? A história desse livro pode mudar a sua história. É verdade. Livro por Josh McDowell. Após um pouco mais de 2 milênios, olhar para a figura histórica de Jesus Cristo e os evangelhos exige, antes de tudo, um exercício de fé. Afinal, o homem nasceu em Belém, da Judéia, andou nas empoeiradas ruas de Nazaré e morreu como um criminoso na cruz em Jerusalém. Ao lado de ladrões, não seria apenas o filho de José, o carpinteiro? A desconfiança de que Deus Todo-Poderoso não poderia ser apenas um aprendiz de marceneiro com mãos calejadas e feridas pela labuta ainda latejam em mentes e corações do século XXI. Num cenário onde o ateísmo e outras doutrinas tentam transformar em mito a verdade dos evangelhos, a nova versão da obra é um agudo testemunho da veracidade histórica de Cristo e sua ressurreição. Para os recém-convertidos, é nutrido de material que responde a vários questionamentos simples do primeiro amor, lançando alicerces firmes na fé que desafiam as praxes da evangelização. Gente, esse livro é muito bom, porque todo mundo olha e fala assim, não é o filho de Deus, não é somente um carpinteiro, né? E esse livro fala de coisas que podem mudar a sua vida. Então, dica do livro de hoje para você, Mais que um Carpinteiro, do Josh McDowell. E vamos lá para os aniversariantes do dia, gente. Vamos ver quem está de aniversário hoje. Parabéns para Gabriela Brum Ferreira, para o Josiel Barbosa, para a Júlia Batista, para a Sueli Sanaiotti, a Vanessa dos Santos Ferraz. Feliz aniversário, que Deus abençoe sua vida, seu dia. Comemore, agradeça a Deus por esse dia tão especial, pelo ano que passou, por esse que está começando e que venham muitos para a glória de Deus. Que Deus te abençoe muito e agradeça ao Senhor aí, né? E também revise as datas da sua família, aproveite aí colocando, porque vai precisar de datas, né? Para fazer a sua árvore genealógica, estudar a sua genealogia. Para você que está em casa e está de aniversário também, eu não falei aqui, receba também um abraço com muito carinho do Manhã IPP, da IPP TV para você. Que Deus abençoe sua vida, todas as áreas da sua vida e, como eu falei, que sejam todas para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo pela glória de Deus. Que bom. Muito bom estar com você nessa manhã. Fico por aqui, mas amanhã tem mais. E a programação continua. Fiquem com Deus e até amanhã.